Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje a gente vai falar sobre Data Visualization e Storytelling com dados. Vamos para a vinheta. Oi pessoal, eu trouxe esse tema hoje para a gente discutir porque eu encontrei uma ferramenta, um site, né, de visualização de dados e de storytelling bastante interessante. Eu estou fazendo uma propaganda gratuita aqui para a ferramenta, mas porque de fato eu achei bastante interessante a forma como eles fazem esse storytelling de uma forma, primeiro, né, bonita, apresentável e depois muito clara, que são exatamente os objetivos de storytelling com dados, né? Então, as principais aplicações ali, né, os principais conceitos, né, de visualização de dados e de storytelling relacionado a dados é exatamente isso. A gente precisa apresentar de uma forma clara, visual, por meio de dashboards, gráficos, figuras, aquilo que a gente recebeu de insight dos nossos dados, de uma forma que fique clara e que faça sentido para o nosso usuário de negócio. E esse site, que é o Information is Beautiful, ele apresenta vários dashboards, né, com um storytelling muito interessante. Eu vou compartilhar minha tela para a gente olhar alguns desses gráficos e eu explico exatamente como é relevante, né, a forma como a gente apresenta a informação e torna ela visual para o nosso usuário e como a forma como a gente conta essa história, né, desse dado, ela faz total diferença, na compreensão dessa informação e dois, na geração de valor que essa informação tem de fato para uma companhia ou para uma pessoa especificamente. Bom, essa daqui é a plataforma da qual eu comentei, o Information is Beautiful. Eles são de fato, né, uma plataforma de visualização de dados, de storytelling. Eles são especializados nisso. De fato, existem várias outras plataformas. Eu tô trazendo essa daqui porque eu achei ela super interessante. A forma como eles contam, né, a forma como eles apresentam a informação, você entende muito claro o valor que essa informação ela tem, né, ela possui. Então aqui eu tenho vários dashboards, inclusive eles possuem aqui uma página, né, de notícias, onde eles trazem notícias através de dashboards, né? Então, assim, extremamente interessante, é uma forma muito clara de mostrar, né, essa informação. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui algum que pareça ser interessante. Esse daqui é um caso de aumento, né, da capacidade da energia solar na Índia, né? Então ele traz lá em 2016 que tinha uma capacidade ali de 9 gigawatts, né? Ele teve um aumento de 100% para o ano de 2017, né, de 18 gigawatts. Teve um aumento de 39% para 2018 com 25 gigawatts e teve um aumento de 44% para 36 gigawatts, né, em 2019, que seriam suficientes ali para suprir 87 milhões de indianos, né? Então, de 2016 até 2019, no intervalo aí de pouco mais de 3 anos, houve um aumento de 400% da capacidade de produção de energia solar. Então, aqui ele conseguiu, né, praticamente trazer toda a informação, te dar uma notícia com base em um único dashboardzinho, muito simples, né? E eu achei isso aqui, cara, super interessante, né? Além disso daqui, a gente tem outros gráficos, né? Por exemplo, esse gráfico aqui, ele fala especificamente, né, sobre a evolução, né, no tempo das inteligências artificiais, né, dos LLMs, né, dos Large Language Models. Então, aqui eu consigo entender, né, pela cor, qual é o fabricante de cada uma dessas inteligências, pelo tamanho, né, dessa bolinha. Ele tem aqui em algum lugar, deixa eu ver, aqui em cima. Pelo tamanho, né, o número de parâmetros que foi utilizado para treinar esse determinado modelo. Aqui embaixo eu tenho o ano, né,
em que esse modelo ele foi criado, e aqui, quanto mais para cima, quer dizer que mais parâmetros eu utilizei, né? E aí eu posso selecionar somente, por exemplo, os modelos que foram criados, né, por empresas chinesas. Eu posso ver os modelos da Amazon, os modelos do Facebook, os modelos da Microsoft, os modelos do Google. Aqui, em cada um deles, eu tenho uma quantidade de informação. Então, eu consigo construir aqui, né, uma história, né, de todos os modelos apenas com um gráfico interativo, né? Você vê que isso daqui ele traz um valor muito agregado, né, um valor agregado muito maior para o meu negócio. Isso aqui é extremamente interessante, né? Então a gente vê aqui também nesse gráfico, né, que existe uma predominância ali nos LLMs de Google e OpenAI principalmente, né? Tem os principais modelos ali, mas a gente tem várias outras empresas trabalhando ali também com modelos interessantes. Meta, Microsoft, né? Tem o Llama aqui da Meta. E competindo com essas empresas americanas, né, a gente só tem ali praticamente empresas chinesas, né, que a gente também tem um volume consideravelmente bastante alto de modelos mais fechados, né, mas a gente tem ali bastante modelos, que se concentra ali em Huawei, Alibaba, SenseTime, Baidu, Huawei, e aqui é uma universidade, na Universidade de Pequim, né? E aqui são de outras empresas. Então a gente tem a LG, a gente tem a Meta aqui também, né? É, esse não tem o fabricante aqui. Tem sim. Não, tem. Isso. Aleph Alpha, né? É uma empresa aparentemente ali de alemão. Big Science, enfim, a gente tem várias outras empresas, mas a gente vê que boa parte da concentração aqui está nos Estados Unidos, né? Empresas americanas. Então, os Estados Unidos saíram na frente aí do restante do mundo, logicamente que seguidos ali pelos chineses, né? Também muito próximos deles, obviamente que as ferramentas chinesas, até por questões ali políticas, né? Elas são ferramentas mais fechadas, as ferramentas americanas elas são mais abertas para o cliente comum, né? Um outro gráfico bastante interessante aqui é um gráfico que ele fala ali sobre o primeiro ano, né, da guerra na Rússia e Ucrânia, e ele tem um storytelling muito interessante aqui, né? Então ele fala ali sobre budget militar das duas dos dois envolvidos, né, nessa guerra. Ele fala sobre budget de outros países, né, entrando principalmente aqui na Ucrânia. Pode ver que é o que está a Ucrânia mais, né, as forças militares estrangeiras. Ele fala sobre a produção, né, de gás natural. Ele mostra de uma forma muito clara, né, esse gráfico aqui ele tem uma capacidade de mostrar proporcionalmente as coisas muito boas, né? Então, ele mostra a proporção aqui dos produtores de gás natural. E o que ele faz também, é como a Rússia é um dos envolvidos aqui, né? Ele quebra isso para quem são os principais importadores, né, do gás natural russo. Ali, né, a gente sabe que o principal deles é a Alemanha. Aqui a gente tem, né, o percentual ali de dependência nas exportações do gás russo. A gente então tem algumas faixas aqui de quem depende nada, né, até quem depende bastante ali dessa importação, por exemplo, a Bielorrússia, né, alguns países aqui do leste europeu. Ele fala também sobre os principais produtores ali, né, de petróleo, né? De novo, ele quebra quem são os principais importadores do petróleo russo, a dependência, né, desse petróleo russo, o tamanho das reservas, né, de petróleo por país. Então, assim, ele vem mostrando de uma forma muito clara, né, com gráficos que são excelentes, né? Ele faz uma escolha extremamente adequada e precisa de como apresentar essa informação, e ele faz um storytelling, né? Ele está fazendo uma correlação aqui, por exemplo, né, dos principais produtos, né, de exportação russa que impactam claramente ali, que são impactados, né, pela guerra, que são principalmente o gás natural e o petróleo.
e como está essa distribuição, né? Quem são os principais consumidores. Então ele conta de fato uma história, né? Sem ter qualquer condição textual, né? Sem ter qualquer informação em áudio, qualquer informação em vídeo. É praticamente imagens que contam uma história de uma forma extremamente precisa. E isso é o que a gente chama de storytelling em dados, né? É muito interessante a forma como eles apresentam essa informação aqui, né? Aqui ele está falando sobre ali as principais cidades, né, da Ucrânia, e aqui chega ao fim, né? Então, assim, é um site, é uma plataforma, né, que tem uma capacidade de storytelling muito boa. Eles têm a forma como eles organizam, né, os gráficos é extremamente precisa. Então, por isso eu achei muito interessante de trazer para vocês para apresentar, né, esses casos. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Ativem o sininho do canal para as notificações e até a próxima.